Mas no vídeo agora vamos falar de mercado da bola, porque BAP, presidente do Flamengo, já iniciou a movimentação nos bastidores. O Flamengo divulgou os valores. E outra, Mauro, realmente é essa notícia? Bem, essa notícia eu já dei há semanas, né? Uma reviravolta maluca entre Flamengo e Palmeiras, hein? O Michael de saída. Tem muita informação aqui com o Vene Casagrande, Mauro César Pereira e também o João Guilherme. 3 cortes que eu separei da imprensa esportiva. Já se inscreva no canal, acione o sino, deixa o like e vambora pro vídeo. Vamos para as informações. É o seguinte, galera. Mandatário do Flamengo, BAP, informação que a gente postou lá nas outras redes sociais, se reuniu com o futuro presidente da CBF, o Sami Chaldi, aqui no Rio de Janeiro, em um jantar no último domingo. Eu apurei que esse jantar foi depois do jogo do Flamengo contra o Botafogo, em um restaurante na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. O BAP, a intenção do BAP é ouvir Sami Chaldi e propor algumas ideias para melhorar o futebol brasileiro. Segundo eu apurei, o Chaldi ouviu tudo, ele tem 41 anos, disse entender todas as ideias do BAP, deixou claro que nesse encontro que pretende trabalhar junto com os clubes em todos os processos, inclusive relativos à melhora de governança e de gestão da entidade. Ele se comprometeu também com o BAP de uma maneira informal, não tem como ele assinar um documento formalmente, de trabalhar na ideia de mudar o critério eleitoral atualmente, que tem o peso das federações, porque as federações que acabam decidindo quem será o presidente da CBF. Então, o BAP iniciando essa relação com o futuro presidente da CBF, eu acho importante, independentemente se foi uma boa escolha ou não das federações, a gente não vai saber no futuro. Eu, de fato, não conheço o Chaldi, 41 anos, enfim, o pai dele foi presidente da Federação de Roraima durante 40 anos. Ele era vice-presidente e ia se tornar presidente agora. Então, não tem muito o que dizer. Em uma entrevista para o UOL, ele disse que sim, se envolve com... é envolvido sim com o esporte, praticante de jiu-jitsu faixa preta. Beleza, eu sou praticante de Muay Thai e nem por isso eu tenho condições e requisitos para ser o presidente da CBF, mas a ver o que será agora da entidade brasileira, mas o Ancelotti continua sendo treinador, tá? Falando sobre Flamengo e Deportivo Táchira, no dia 28, quarta-feira que vem, o Flamengo divulgou os valores dos ingressos. Vamos lá, Norte, de R$ 25,00 a R$ 100,00, meia 150, a meia sendo 50, porque ficou parecendo que é 150. Setor Sul de R$ 20,00 a 80 e a meia R$ 40,00. Leste Superior de R$ 30,00 a 120, a meia 160. Leste Inferior de 35 a 140 e a meia, obviamente, 170. E para finalizar, Oeste Inferior de R$ 40,00 a 160, a meia R$80. A comercialização dos ingressos começa nessa quinta-feira, dia 22. E aí, gostaram dos valores? Pelo visto, a diretoria entendeu que às vezes cobrar mais caro não estava valendo a pena, embora a renda possa ser maior, mas não adianta nada você ter um estádio vazio. E Deportivo Táchira, esse jogo vai ser muito importante, embora eu acho que o Flamengo vença mesmo se fosse com portões fechados, mas o torcedor quer ir para apoiar e fazer sua parte no Maracanã. Acredito eu que tem aí mais de 60 mil pessoas presentes no estádio. Vamos falar agora de mercado da bola, galera. O Gil Vicente de Portugal, segundo a imprensa portuguesa, está interessado no goleiro Lucas Furtado do Flamengo, destaque do Sub-20, jogador que foi recentemente convocado para a seleção Sub-20, para amistosos com a seleção Sub-20 lá no Egito, preparatório para o Mundial. Ele é titular atualmente do Sub-20, pelo que eu estou vendo aqui, foi titular no dia 15 contra o São Paulo, foi titular contra o Fluminense no dia 4 e foi titular contra o Internacional no dia 30 de abril. Então é um jogador que vem sendo utilizado aí e foi titular também na campanha do título da Libertadores Sub-20 esse ano. Inclusive o Flamengo vai disputar o Mundial Sub-20 dentro do Maracanã diante do Barcelona em agosto. Vamos ver se o Gil Vicente faz uma boa proposta, se de fato o clube consegue levar o goleiro Lucas Furtado. Vamos ver se vale a pena ou não. E agora falando sobre um atacante, o Michael, a gente vai falar aqui, a gente falou sobre isso já na introdução, e aí a gente vai comentar aqui qual time que é o Michael. É o seguinte, o parceiro Flazoeiro soltou a seguinte matéria: exclusivo, Aldo Ail
do Catar tem negociações em andamento para contratar o atacante Michael do Flamengo. Bom, no Flamengo até o momento não me responderam se procede, os empresários também não me responderam, obviamente eu apurei, mas fica aí os créditos dados ao parceiro Flazoeiro que trouxe essa informação. Não é nenhum absurdo, porque o empresário dele, Eduardo Maluf, é um cara que tem muita entrada no mundo árabe, muita entrada mesmo, faz várias negociações, inclusive foi ele que levou o Michael na ocasião para o Al Hilal, clube que o Michael estava defendendo antes de retornar ao Flamengo. Bom, o Michael, gente, pelo que eu estou vendo aqui no Transfer Market, ele tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2028. Gente, é um contrato extremamente longo. Eu não lembrava que era tão longo assim, cara. E ele custa alto, tanto é que eu falei já isso aqui e vou repetir. O Michael inflacionou o elenco do Flamengo, porque todo mundo que pede renovação de contrato se baseia no atual salário do Michael. Contrato longo, salário alto, não entrega dentro de campo. Não faz o menor sentido o Flamengo segurar esse jogador. Se de fato esse clube do Catar quiser o Michael, que leve, porque para mim não vai fazer nenhuma falta. Inclusive o Flamengo vem buscando contratações de jogadores para essa posição. Então eu acho que seria maravilhoso para o Flamengo abrir essa brecha na folha salarial, e seria uma boa brecha para trazer um reforço já nessa janela de transferência. O que vocês acham? Michael tem que ficar? Pode ir embora? Quero a opinião de vocês. E fica ligado que a qualquer momento a gente vai trazer vídeo sobre a escalação do Flamengo para pegar o Botafogo da Paraíba. O Botafogo da Paraíba e joga pelo empate para avançar na Copa do Brasil. Pedro Henrique Torre. Valeu, pessoal. O Flamengo não pode nem respirar e já volta a campo nesta quarta-feira pela Copa do Brasil. Calendário atribulado, como o técnico Felipe Luiz tem falado. E aí o time vai ter que ser alterado para esse jogo contra o Botafogo da Paraíba, 21h30 no Maracanã, terceira fase da competição. O Flamengo tem a vantagem, venceu a primeira partida no Maranhão por 1-0, então pode empatar que avança às oitavas de final da competição. Algumas ausências já são obrigatórias por lesões. O Alan, o Pulgar, lesões musculares. O Plata tem um edema ósseo no joelho direito, preparado aí para o Mundial. E o De La Cruz, na última partida no Maracanã contra o Botafogo, sofreu uma entorse no joelho esquerdo. Também vai ser preparado para a Copa do Mundo de Clubes. Deve ficar um bom tempo fora por aí. Além disso, ele deve revezar alguns atletas nessa partida. Por exemplo, ele deve tirar alguns dos zagueiros. Talvez o Léo Ortiz, é o bem desgastado da partida contra o Botafogo, e aí o Danilo tem a oportunidade de atuar. O Arrascaeta deve ficar fora mais uma vez, ele que ficou fora já na partida contra o Botafogo, então deve rodar bastante o elenco, dar chance para outros jogadores, como o Michael, também o Juninho ali na frente, então há várias oportunidades aí de rodar esse elenco do Flamengo. O Gerson, que não atuou no fim de semana, estava suspenso, tinha sido expulso contra o Bahia, ele pode ser que atue contra o Botafogo da Paraíba, não perder o ritmo, não ficar tanto tempo assim parado, já que no fim de semana o Flamengo tem confronto importante pelo Brasileiro contra o Palmeiras, o líder Palmeiras, que está 4 pontos à frente do Flamengo, mas é o momento, é o confronto e a competição que o Flamengo pode dar um respiro aos seus jogadores, não é a competição prioritária desta temporada. Mauro, sobre essa justificativa do Felipe Luiz, de que o time está sem perna, de que os melhores sempre vão ficar fora se continuar o calendário do jeito que está, eu discordei porque eu sempre critiquei isso no Tite, de sempre dar a mesma desculpa, e aí eu sou justo. Eu acho Felipe Luiz bom treinador? Acho. Mas não vejo fundamento em time estar sem perna em maio. A temporada vai acabar em dezembro. E outra, Mauro, realmente é essa notícia? Flamengo agora vai atrás de jogadores mais fortes fisicamente, mais jovens e com menos histórico de lesão, Mauro? Bem, essa notícia eu já dei há semanas, né? Mas é engraçado, a gente requenta a coisa que as pessoas dão depois que a gente traz a informação. Mas paciência, vamos em frente. Que o Flamengo vai contratar, a gente está falando assim, mano, trazer ponta, quer trazer o Jorginho, quer trazer jogadores com outra característica. Não necessariamente jogadores... a questão é que eles querem jogadores com outras características, atacantes mais decisivos, que possam jogar pelo lado do campo, que driblem e que tenham capacidade de jogar por dentro. Já falei isso tudo aqui, já tem tempo. Mas, enfim. Primeiro, acho que
Eu não entendi que ele falou que o time está sem perna. Ele falou da situação do time dele. Quais eram os jogadores de meio campo que ele tinha no domingo a partir do 17º minuto do segundo tempo? Só um, Everton Araújo, não tinha mais ninguém. Saiu De La Cruz machucado, né? Então, ele não tinha mais ninguém. Alan machucado, Pulga machucado, De La Cruz está machucado, Arrascaeta, que é um meio ofensivo ali, também não tinha condição de jogo, Gerson suspenso, ele só tinha o Everton Araújo. Quem era o volante no final do jogo? Varela, que é lateral. Antes, Léo Ortiz, ficou alguns minutos na função. Outra coisa, quando esse time ganhou a Supercopa, Carioca e tal, no início do ano, e foi elogiado, eu falei aqui, essa gestão não contratou esses jogadores. Então, se tem mérito na formação do elenco, o mérito é da gestão anterior, certo? Da mesma forma, ela não tem responsabilidade na contratação de jogador com histórico de lesões. Quem tinha histórico de lesões foi o De La Cruz. Mas qual outro jogador tem histórico de lesões graves entre todos esses contratados? Eu não sei. O Alan tem. Histórico de lesões. O Alan, não, histórico. O Alan veio com uma contusão. Eu digo histórico de lesão. Mas se pensar nisso também, gente, o Paulo César Carpegiani foi um jogador histórico do Flamengo, contratado nos anos 70, machucado. O Cláudio Adão, que depois jogou em vários clubes e brilhou no Flamengo, machucado. Eu não sei até que ponto, sabe? Eu já vi, assim, tem parte da imprensa que assim, a diretoria do Flamengo fala pela boca de alguns colegas, né? E às vezes os caras falam, cara, é muito claro que o dirigente está falando por eles. E isso é uma tentativa de desqualificar as contratações da outra gestão. Tem política no meio. Eu acho que o Boto não tem nenhuma responsabilidade na formação desse elenco, porque ele não teve oportunidade de ir ao mercado. Só pôde trazer o Juninho, jogador barato, 5 milhões de euros, né? Mas ninguém, não teve grana, porque no início da gestão, a diretoria com o BAP, corretamente, aliás, puxou o freio de mão. O Flamengo gastou uma grana na compra de um terreno do estádio e falou, para tudo, não vai contratar ninguém. O Flamengo não investiu no início do ano. Quem investiu foi o Palmeiras, o Botafogo, aí com esses negócios, vende, compra, troca e tal, essa confusão toda que faz, né? Vai para a Rússia, vem para cá, vai para lá, vai para o Lyon, vem do Lyon, né? Enfim, o Flamengo não investiu. Então a gente não viu a atuação do José Boto no mercado. Ele liberou o Alcaraz, até questionei muito a forma como foi feita, mas deve ficar na Inglaterra, de fato, né? E trouxe o Juninho, que custou 5 milhões de euros, jogador que é uma tentativa aí, um jogador mais barato, que eu acho até que ainda pode dar certo, tá sem confiança, tá mal mesmo, tá sendo duramente criticado, tem merecido críticas, mas eu acho que não é para desprezar, acho que tem que tentar recuperar. Eu não entendi que ele falou, o Felipe Luiz estava sem pé, ele falou da situação dele, ele não tinha jogador, gente, não tinha jogador, vários jogadores lesionados, não é só o Flamengo não, São Paulo também tem vários jogadores lesionados, outros clubes convivem com isso acontece, como evitar? Agora, eles vão buscar um outro perfil, eles querem jogadores mais fortes, vamos ver que jogadores são esses que eles vão conseguir trazer. Agora, jogador com histórico de lesões que tinha, de fato, foi o De La Cruz, que é um ótimo jogador. E que domingo sofreu uma lesão, que nem muscular ele foi, torceu o joelho, dá um salto, cai no chão, torce o joelho. Ele se machuca muitas vezes, de fato. Mas é um ótimo jogador. Agora, quando foi contratado, também ninguém na imprensa, nem eu, nem ninguém, um de nós falou, não, ele se machuca muito. Isso não foi destacado. Foi falado muito ao passant. Um outro, se machucou e tal, blá, blá, blá. Mas, enfim, o Arrascaeta, sim, esse tem vários problemas. Domingo mesmo ficou fora, não tinha condição, a gente sabe disso. Está agora com um trabalho mais específico, está conseguindo jogar. Agora, o Flamengo está com vários desfalques. Ele não tinha o time do domingo, não tinha ninguém. Ele não tinha o Plata, que é titular do ataque, que é o jogador preferido dele, desses que jogam pela ponta e tal, faz outras funções. Ele não tinha todos esses que eu citei. Ele estava sem 6 jogadores titulares naquela altura. 5 titulares, e uma opção direta, que é o Alan, que é a primeira opção para a vaga do Pulgar ou do De La Cruz. Então, os 3 volantes fora, ficou com o quarto, que é o Everton Araújo, que é o jogador da base muito aquém. Não tinha Arrascaeta, não tinha Plata. Então, assim, o time estava desfigurado. E o Botafogo também estava totalmente mutilado, também, com vários desfalques. O que aconteceu, que as pessoas não prestaram atenção, foi o seguinte. Na semana passada, vou traçar aqui um paralelo. A semana do Palmeiras, a semana do Flamengo e do Botafogo. Como foi a semana do Palmeiras? Um jogo quase amistoso contra o Bolívar, quinta-feira, às 7 da noite, no Allianz Parque. Fez 2-0 rapidamente e descansou. A mobilização do Palmeiras foi para ganhar do Red Bull Bragantino fora de casa, que era um jogo muito mais difícil do que o Bolívar. Por que pôde o Palmeiras fazer isso? Porque ele já estava classificado. Ele fez o seu papel. O Flamengo e o Botafogo se embananaram. O Botafogo perdeu para a Universidade do Chile, perdeu numa falha do seu bom goleiro John para Estudiantes, na Argentina, e se viu na semana passada obrigado a ganhar do Estudiantes, no mínimo empatar, né? Não podia perder, ia ser eliminado, o campeão ia ser eliminado se perdesse em casa, né? E estava 2-0, empatou 2-2, depois fez 3-2, o gol do Arthur, que não pôde jogar contra o Flamengo.
O Flamengo é a mesma coisa. Perdeu para o Central Córdoba, empatou fora de casa, teve que ganhar, daí deu toda a mobilização, foi para o jogo de quinta-feira. Aí chegou no domingo, os times estavam mutilados, desfalcados e desmobilizados. Porque você não consegue fazer uma mobilização tamanha para um clássico, para um jogo desse, nessa situação com a faca no pescoço. Se perde, está fora da Libertadores, não podia perder. Então a derrota do Central Córdoba, ela teve efeitos colaterais até agora. E as derrotas do Botafogo também fora de casa, para essas duas equipes, também tiveram efeito colateral. Isso impactou diretamente no clássico. O Palmeiras, ao contrário, porque fez seu papel. Se o Botafogo tivesse pelo menos empatado com os 2 jogos fora, ou vencido um e perdido o outro e tal, mas perdeu os jogos fora, ganhou do cara bobo no Engenhão, com muita dificuldade. Então o Botafogo veio tropeçando, teve que reagir. O Flamengo é a mesma coisa. Então a Libertadores impacta no Campeonato Brasileiro, porque você tem jogos na mesma semana. Cristiano Ronaldo, indiscutivelmente, um dos maiores da história do esporte, não só do futebol. Um atleta exemplar, com uma capacidade impressionante, com um impacto midiático que ninguém tem. Ele é o atleta com o maior número de seguidores em redes sociais e ele desafia o tempo. É um jogador de 40 anos, né, e que continua com uma performance extraordinária. Só que é o seguinte, ele é um vencedor e ele está incomodado lá no Al Nassr, na Arábia Saudita, porque ele não conseguiu conquistar títulos por lá. Então isso está mexendo com o Cristiano Ronaldo. Vou compartilhar com vocês aqui uma matéria que o mundo inteiro já repercutiu, do diário Marca da Espanha. Observem o que diz essa matéria do José Félix Dias. Cristiano Ronaldo e Al Nassr não vem tendo a temporada que tinham como objetivo, sem títulos, e também não conquistaram a Champions Asiática. A ausência de lucros, né, de resultados positivos, ha causado uma crise no clube. Olha aqui, esse é o detalhe. O atacante recebeu uma proposta do futebol brasileiro considerada fora do mercado pela importância da mesma. Pois é. Gente, e aqui a matéria vai aprofundando, né, e dizendo o seguinte, que ele estava encaminhando uma renovação de contrato com o Al Nassr, mas devido aos resultados ruins, essa relação tem ficado complicada e essa situação não é mais tão viável assim. É possível que ele saia. E aí, o entorno do futebolista recebeu uma oferta de uma equipe brasileira. Parece um movimento de mercado, quando algo que se pode transformar em uma oferta com importantes aportes de investidores. Cristiano Ronaldo tem a possibilidade de participar do Mundial de Clubes, já que lá da Arábia Saudita quem vai jogar o Mundial de Clubes é a equipe do Al Hilal. E essa equipe brasileira, segundo o Diário Marca, que fez a proposta para o Cristiano Ronaldo, é uma equipe brasileira que vai disputar o Mundial de Clubes. Bom, então nós temos 4 possibilidades: Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Botafogo. O que eu quero dizer é o seguinte: independentemente de qual time ele for, caso ele venha defender uma equipe brasileira no Mundial de Clubes, será indiscutivelmente a maior contratação da história do futebol brasileiro. Até hoje, esse posto, na minha avaliação, cabe a Romário, 1995, quando ele foi contratado pelo Flamengo. 6 meses depois de ter conquistado o tetra com o Brasil na Copa de 94 e ter sido o melhor jogador da Copa e ter sido escolhido o melhor jogador do mundo, Romário chegou ao Brasil para defender o Flamengo, abriu mão de ficar no Barcelona. Foi um impacto mundial. Era o maior jogador do mundo, um jogador fantástico, um dos maiores da história, mas era um mundo completamente diferente. O impacto foi gigantesco
Mas nos tempos atuais, gente, de mídias sociais, o mundo globalizado, esse cara aí, com o impacto, com a força que ele tem, ele marcou uma era do futebol de longevidade ao lado do Messi. Eles estão mais de 15 anos dominando o futebol e deixaram de dominar há pouquíssimo tempo, ficaram durante mais de uma década sem concorrência. Se esse cara vier com todo o impacto que ele tem positivo, como atleta, como exemplo, né? Ele tem 40 anos, mas a performance dele é de um jogador de 30 físico. Ele ainda, aos 40 anos, aqui no futebol da América do Sul, ele vai render durante muito tempo. E a presença dele, eu não sei nem o que pode causar. Ele tem dado algumas declarações, falado do Brasil, segundo a imprensa, ele teria o desejo de colocar os pés no hall da fama do Maracanã, queria marcar uma oportunidade para colocar os pés ali, mesmo não tendo jogado no Maracanã. Ele tem muitos amigos brasileiros, sempre fala muito bem do Rio de Janeiro. Então, gente, o Diário Marca colocou essa informação. Muito bem, nação. Então tá aí a imprensa analisando as informações do Flamengo, que enfrenta hoje o Botafogo da Paraíba no Maracanã, tá? E aqui a provável escalação do Flamengo com o Matheus Cunha no gol, o Wesley na lateral direita e os zagueiros com Danilo e João Vitor da base do Mengão, Ayrton Lucas à esquerda, os volantes Everton Araújo e Gerson descendo um pouquinho para jogar ali de segundo volante, Matheus Gonçalves como o meia articulador ali, Everton Cebolinha, Michael na direita e Pedro, o centroavante do Mengão, tá? Eu não sei se eu entraria com o Michael não, tá? Eu acho que eu entraria com o Luiz Araújo ali do Michael, mas Felipe Luiz é quem dá o treinamento, ele deve saber como é que tá ali, mas Michael já não tá rendendo na esquerda, que é a posição dele, imagina na direita, né, meu amigo? Complicado. Mas é o Botafogo da Paraíba, um time assim, que não é o time, esse time do Flamengo que tá aí, tem que vencer com sobra o Botafogo da Paraíba. Não tem o que fazer. Bom, para a partida de domingo, que na minha opinião é uma partida mais importante, mais nível até do que a de hoje, não que a de hoje não tenha o seu valor, porque se o Flamengo perdeu hoje está desclassificado, se perder vai para os pênaltis, na verdade, né? Mas perder por 1-0. Mas o domingo tem uma partida importante, o Flamengo tá sem Pulgar, tá sem o Ala, tá sem o De La Cruz, uma trinca importante ali no meio, apesar que o Ala não é o titular, mas na ausência do De La Cruz ou do Pulgar, entraria o Ala, só que os três estão fora, então o Flamengo tem que vencer essa partida de algum jeito, domingo provavelmente vai ser Everton Araújo e Gerson ali, com a Arrascaeta na frente, né, e força máxima dentro do possível contra o Palmeiras. A informação do Palmeiras é que o Richard Rios não joga a partida contra o Flamengo, está fora contra o Flamengo porque recebeu o terceiro cartão amarelo, tá? Então, assim, querendo ou não, é um reforço para o Flamengo, né? O Richard Rios não jogar porque ele é um cão de guarda ali para o Palmeiras, né? Assim como o Pulgar é para o Flamengo. E a situação do Michael é que tem um time do Catar buscando a contratação do Michael e o Flamengo não vai segurar o Michael, não vai dificultar a saída do Michael porque chegou de graça no Flamengo, mas com um salário alto demais por conta de luvas diluídas aí no salário, né? E aí ele inflaciona um pouco aí o elenco do Flamengo em relação a salários. Por isso o Flamengo não vai dificultar a saída do Michael. Já se inscreva no canal, acione o sino das notificações, deixe seu like e até o próximo vídeo.